Os principais fatos fascinantes e os primeiros assaltos a bancos históricos. Por aproximadamente um século, os assaltos a bancos foram enaltecidos na mídia e nas telonas, com filmes como Bonnie e Clyde, Inimigos Públicos, Five Bootcast de Sundance Kid, entre outros, contribuindo para a romantização desses eventos. Entretanto, essa glorificação pode ofuscar a sensação de puro terror que tais assaltos podem causar. Na realidade, os assaltos a bancos são eventos extremamente sérios, nos quais vidas podem ser perdidas, além das consequências duradouras para aqueles que sobrevivem a essas experiências. A seguir, apresentamos um olhar histórico sobre os primeiros dias de assaltos a bancos nos Estados Unidos, bem como exemplos surpreendentemente bizarros e chocantes que foram amplamente esquecidos. A Era da Reconstrução. Durante a Guerra Civil, os assaltos a bancos eram considerados atos de guerra, em vez de roubos. Um exemplo disso foi a incursão em Sente-Bolso, uma cidade pobre da Confederação. No entanto, tudo mudou em 13 de fevereiro de 1866, quando um grupo de cavaleiros invadiu a Clay County Savings Association em Liberty, Missouri, resultando na morte de um estudante universitário. Esse evento marcou o primeiro assalto a banco diurno bem-sucedido em tempos de paz na história dos Estados Unidos. Vale ressaltar que esse não foi o primeiro assalto a banco em si, mas foi um marco importante. Enquanto Jesse James estava envolvido em várias atividades criminosas, incluindo assaltos a bancos, trens e diligências, os ex-soldados confederados mantinham um profundo desdém pelo Norte, o que levou a uma série de assaltos a bancos que detinham fundos de ex-soldados da União. Por exemplo, o Northfield Bank em Minnesota foi alvo específico devido ao cliente Adelbert Ames, um ex-general da União muito desprezado por eles. Esses eventos ilustram como os assaltos a bancos na época estavam frequentemente associados a motivos políticos e vingativos. A idade é apenas um número. Em 2018, a Pyramid Federal Credit Union em Tucson foi assaltada à mão armada por um criminoso de carreira que o estado do Arizona não esqueceria tão cedo. O suspeito, Robert Francis Krebs, é sem dúvida uma raridade em sua linha de trabalho, dada a sua idade avançada de 80 anos. Wald, o bandido geriátrico, estava destinado a retornar ao seu passatempo favorito. Surpreendentemente, o título de ladrão de banco mais antigo da América na verdade vai para J. L. Hunter Red Rolltree, que cometeu seu último assalto em 2003 aos 91 anos. Ele morreu na prisão no ano seguinte. Embora seja seguro assumir que há uma escassez de bisavos armados, houve um aumento nos Estados Unidos de roubos conduzidos por menores. De acordo com as estatísticas do FBI, quase 18 mil meninos e cerca de 1.900 meninas menores de 18 anos foram presos por roubo em 2008, totalizando um aumento de 38% em menos de uma década. Em 1981, um banco no centro de Manhattan foi roubado pelas mãos de um menino de 9 anos. Em defesa risivelmente criativa, o advogado do menor argumentou que ele foi influenciado pela televisão e que só estava brincando quando apontou a arma de brinquedo para o caixa do banco. Robert é vítima de programas que passam na televisão, retratando violência e quebrando a lei. O monge. A jornada de um dos criminosos mais infames da Irlanda começou cedo. Desde pular balcões em bancos até acumular mais de 30 condenações antes de completar 18 anos, Gary de Monkfoot é conhecido, embora de forma discutível, por ter protagonizado dois dos maiores assaltos que a Irlanda já testemunhou. Em 1987, aos 24 anos, Ut e sua equipe roubaram uma Vanda Securicor, levando 1,7 milhão de libras esterlinas, o que o tornou o inimigo número 1 da Garda Síochána, a força policial da República da Irlanda. Apesar do título desfavorável, isso pouco intimidou Ut, mesmo considerando a abordagem agressiva dos Gardaí, que preferiam atirar em ladrões armados em vez de prendê-los. No entanto, a maior conquista de de Monk aconteceu em 1995,
quando ele fugiu com ir 3 milhões de libras esterlinas do Brinkside em Dublin. Ao longo dos anos, os Gardaí fizeram todos os esforços para capturar Uch, mas processá-lo parecia infrutífero devido à falta de provas sólidas. Em 1999, o criminal Essetes Birro, Cabe, decidiu alvejar Uch por lavagem de dinheiro, ansioso por uma condenação. Finalmente, ele chegou a um acordo com o Cabe. Atualmente, Gerhard de Monkfoot leva uma vida mais tranquila, atuando como empresário com uma frota de táxis e interesses em imóveis. Gladec. O assalto ao Deutsche Bank em Gladec será sempre lembrado como um exemplo de fracasso abismal no tratamento de uma crise de reféns. Em 16 de agosto de 1988, na Alemanha Ocidental, Dieter Degolski e Hans-Jürgen Rosner mantiveram os funcionários do banco como reféns em um evento que ficou conhecido como o drama do refém de Gladec. Nos 3 dias seguintes, as ações perigosas da dupla assassina se tornaram um espetáculo público, alimentado por repórteres ansiosos em busca de notoriedade. A extraordinária presença midiática durante o crime não apenas dificultou a atuação da polícia, mas também, indiscutivelmente, contribuiu para a escalada da situação. Milhões de telespectadores acompanhavam a cobertura na televisão, enquanto os sequestradores davam entrevistas improvisadas, comportando-se como se fossem estrelas de cinema, enquanto mantinham armas apontadas para a cabeça de seus trêmulos reféns. Após 54 horas de caos, Degolski e Rosner foram finalmente detidos, mas o resultado foi trágico, com as vítimas Emanuele de George, de 15 anos, e Silke Bischoff, de 18 anos, mortas no incidente. Um policial também perdeu a vida. Somente após o terrível desfecho, tornou-se evidente que os jornalistas haviam ultrapassado claramente os limites éticos. Seu envolvimento e comportamento foram considerados antiéticos, levando o Conselho de Imprensa alemão a reformular suas diretrizes. Como consequência, os repórteres na Alemanha não podem mais entrevistar sequestradores, negociar em seu nome ou intervir em qualquer crime em andamento, medidas que chegaram tarde demais para evitar a tragédia que ocorreu com as 3 vítimas. A fuga apressada. Em 13 de agosto de 1909, às 10h30, 2 homens armados entraram no Santa Clara Valley Bank com seus revólveres em punho. Sob a mira das armas, o caixa foi forçado a entregar $7.000 em ouro aos bandidos, que logo saíram rapidamente do banco. Eles conseguiram chegar até um carro esperando por eles na porta, mas a alegria da fuga foi efêmera, pois o veículo quebrou apenas 1,6 quilômetros depois de sair da cidade. Desembarcando e partindo a pé, os 2 assaltantes e seu motorista de fuga logo foram alcançados por um pelotão liderado pelo xerife, chefe de polícia e uma multidão furiosa de cidadãos. Essa manhã quente de agosto de 1909 ficou marcada como o primeiro assalto a banco em que os criminosos utilizaram um automóvel como meio de fuga. 2 anos mais tarde, em 21 de dezembro de 1911, a gangue Bonot utilizaria um automóvel em sua audaciosa fuga para a liberdade. Esse notório grupo de assassinos e ladrões anarquistas espalhava terror por Paris, matando qualquer um que cruzasse seu caminho. Percebendo que o automóvel oferecia uma vantagem inigualável em relação às autoridades, que ainda dependiam de cavalos, os membros da gangue estavam determinados a conseguir um veículo. A oportunidade surgiu em uma estrada desolada, onde encontraram uma limusine de John Bolton. Implacavelmente, os criminosos executaram tanto o motorista quanto o passageiro antes de partir para a cidade e realizar o assalto planejado. Apesar de perseguidos por autoridades e moradores locais, assim como aconteceu em Santa Clara, o carro veloz e a habilidade de combate da gangue Bonot permitiram que eles mantivessem sua vida e liberdade, mesmo que temporariamente. Esse incidente é considerado o primeiro uso bem-sucedido de um carro na fuga de um assalto a banco.